Tem gente no Brasil, em novembro de 2025, abriu o aplicativo do banco e viu um saldo que não existia mais. A reserva de emergência deles estava ali até sexta-feira. Na segunda, sumiu. O que chocou não foi ter acontecido isso, né? Foi porque aconteceu. Esse pessoal não fez nada errado. Seguiu um conselho de influencer, escolheu a melhor taxa do mercado e descobriu, tarde demais, que reserva de emergência não tem nada a ver com taxa. Tem a ver com uma coisa que quase ninguém fala aí, ou quase ninguém testa, que eu vou estar te mostrando em 3 minutos. Sou o Eliseu, eu sou fundador da Esperato Investimentos, trabalho há mais de 21 anos no mercado financeiro. E aqui no canal eu falo com quem já construiu algum patrimônio e está cansado de ouvir a mesma receita de bolo aí do mercado financeiro. Esse vídeo aí não é sobre começar do zero, é sobre entender por que a reserva, né, de emergência aí que você tem aí pode estar no lugar errado e por que isso ficou muito mais sério depois de 2025. A reserva de emergência aí ela existe por um motivo só: estar disponível no pior dia da sua vida. Não é sobre render, não é sobre bater mercado, é sobre ter acesso. E isso aí virou uma pergunta aí central no ano passado, porque em 18 de novembro de 2025 o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master. Depois veio o Will Bank, em janeiro de 2026, depois o Let's Bank, a Reag, e por aí vai. No total, o Fundo Garantido de Crédito teve que desembolsar mais de 37 bilhões de reais para cobrir investidores. 37 bilhões de reais. Pagamentos começaram em 60 dias, a maioria recebeu, mas quem aí tinha mais de 250 mil reais num único emissor, o que aconteceu? Virou o credor quirografário da massa falida. Para ser direto aí com você, vai demorar anos e provavelmente não vai voltar tudo. Vamos começar então pelo básico, porque tem um dado que me incomoda muito, a pesquisa Datafolha, encomendada aí pela Planejar, publicada em novembro de 2025, 43% dos brasileiros não tem aí nenhum real de reserva de emergência. Nenhum real. E 84% aí dessas pessoas passaram por algum imprevisto financeiro nos últimos 12 meses. Ou seja, quase todo mundo aí precisa de uma reserva. E quase ninguém tem. Mas eu tô aqui para conversar, né, com quem não tem uma reserva. Eu tô conversando aí com você que já construiu patrimônio, né, que já tem entre 500 mil reais e alguns milhões e que monta uma reserva aí há anos. Seu problema é outro e ele é mais sério. Seu problema é que você provavelmente ele acha, né, que tem uma reserva de emergência, mas muita gente aí chega, né, na Esperato, abre a carteira aí pra gente e aí tá com uma reserva toda em um único emissor, né, pagando aí 115% do CDI, porque é a melhor taxa, né, porque o influencer falou que o aplicativo oferece. E essa pessoa aí, ela não está percebendo que a reserva de emergência, ela não é uma aplicação, ela é uma função. É o que você saca às 3 da tarde de uma terça-feira, sem qualquer aviso, sem qualquer explicação, sem perder dinheiro no processo. Então pensa no caso do Banco Master. Investidor que tinha 800 mil reais lá, o que aconteceu? O fundo garantidor cobriu aí 250 mil, sobraram 550 mil na fila. Vai receber? Pode ser que sim, mas daqui a alguns anos, em centavos por real, né? Enquanto isso, a reserva de emergência ela não está disponível para estar cobrindo emergência nenhuma. E aqui que entra o dado que eu prometi lá no início. O Fundo Garantidor de Crédito ele tem um teto global, que a gente sempre fala, R$1 milhão a cada 4 anos por CPF. Se você tem um patrimônio equivalente aí distribuído em 3 bancos médios e 2 quebram no mesmo ciclo, você não está protegido, né? Como você acha que está. A cobertura não é infinita, ela é limitada, foi desenhado para outro perfil do investidor. Agora, o mais importante de tudo, em 18 de março de 2026, o Copom cortou a Selic de 15% para 14,75%. O Focus do Banco Central, né, um boletim mais recente, projeta uma Selic em 13% no final de 2026, continuando a cair em 2027. As taxas, então, que você contratou ano passado não vão se repetir e a pressa de correr atrás de 115%, 120% do CDI em bancos médios pode ter ficado ainda mais cara, porque pelo pouco de rentabilidade aí, você está expondo a reserva toda ao risco, né, de crédito, como o próprio Banco Master ele desencadeou. Tem uma coisa aí que separa também quem sobrevive de um ciclo desses, como de quem sangra. Eu chego já para estar falando sobre esse assunto. Isso aqui é o que a gente chama aí internamente de tripé da reserva sólida. Tem 3 filtros. Se a sua reserva falha em um, ela não é uma reserva de verdade. Primeiro filtro, segurança do emissor. Não é a taxa, é a segurança. O Tesouro Selic é o topo, a dívida soberana. É a garantia do governo federal aí, sem depender do Fundo Garantidor de Crédito. Abaixo disso, você entra no universo dos bancos. E aqui a regra ela é dura. O limite de exposição por conglomerado fica bem abaixo do teto do FGC, porque o FGC cobre principalmente mais rendimento. Se você bota 250 mil, bem 250 mil em 6 meses, aí você já passou do teto. A margem ela é inegociável. Para quem tem patrimônio maior, a conversa é outra. Não é sobre encaixar tudo aí dentro do FGC, é sobre estruturar entre títulos públicos e emissores aí com uma boa qualidade nos lucros, no caso
caso dos bancos. Filtro 2, liquidez real. Não a que está escrita no prospecto, é a que você consegue sacar na hora. O CDB com liquidez diária, num dia útil, dentro do horário, é uma coisa. Uma LCA com carência de 90, de 180 dias, é outra, né? E pode ser aí excelente para boa parte da reserva, né? Mas não para toda. O Tesouro Selic, ele liquida em D+1. Isso aí importa quando você precisa do dinheiro naquela terça-feira, às 3 da tarde, que a gente já comentou agora há pouco. Filtro 3, eficiência tributária. É aqui que vai uma notícia aí que muita gente não acompanhou. A MP 1303, que ameaçava acabar com a isenção de imposto em LCI e LCA, ela foi derrubada pela Câmara no dia 8 de outubro de 2025. O governo perdeu 46 bilhões de reais em 2 anos de arrecadação. Uma tradução prática aí para você: LCI e LCA seguem isentas no imposto de renda aí para 2026. Para reserva aí com prazo médio, algo entre 6 e 12 meses, e você não precisa no saque imediato aí, uma LCE de um emissor bom, né, com boa qualidade e bons lucros, pode estar entregando um rendimento líquido superior a um CDB, que paga um percentual bem maior do CDI, justamente porque não paga um imposto regressivo que começa em 22,5% nos primeiros 180 dias. Então, como que fica o desenho? O investidor com um patrimônio relevante, né, estrutura a reserva aí em 3 camadas que conversam com o tripé. Primeira camada fica em Tesouro Selic, é o que você saca no mesmo dia útil aí, sem estar pensando. Uma segurança soberana, tem uma liquidez em D+1, sem taxa de custódia de AB3 em aplicações de até 10 mil reais, é a base, a reserva da reserva. A segunda camada é um CDB de liquidez diária em emissor top tier, aí, banco com índice de Basileia confortável, um rating de uma agência internacional, um histórico de solidez. Não é onde você busca a taxa de 120% do CDI, é onde você busca dormir tranquilo, sabendo que no pior dia o banco vai estar lá. E a terceira camada, que é onde a eficiência tributária aí aparece, é uma LCA, de um emissor sólido, com uma carência de alguns meses, para parte da reserva que você sabe aí que não vai estar precisando no curto prazo. Uma isenção do imposto de renda faz a diferença, né? Se estender aí por anos e para valores também relevantes. Isso é o tripé da reserva sólida. Não é sobre maximizar a rentabilidade, é sobre não falhar na função. E eu quero te pedir uma coisa aqui: se esse nível de informação, que é o que você procurava e não achava, se inscreve no canal agora, porque esse é o padrão de raciocínio que a gente traz toda semana, e eu prefiro um inscrito assim, né, que pensa assim, do que 100 que só querem a próxima dica quente. Tem uma objeção aí que pode estar aparecendo na sua cabeça, e eu vou nomear antes, né, que ela cresça. Você pode estar pensando: pô, Eliseu, tudo que você falou eu faço sozinho, é só abrir conta em 3 bancos e escolher os títulos. E faz sentido pensar assim. Eu pensaria a mesma coisa se tivesse começado agora. Só que tem 2 camadas invisíveis aqui que mudam totalmente o jogo. A primeira é o timing da decisão, uma Selic caindo, muda o desenho da reserva. Em dezembro de 2025, com uma Selic a 15%, fazia sentido travar a LCA longa. Em abril de 2026, com Selic a 14,75%, caindo para 13%, né, o cálculo muda. Em outubro do ano passado, quando a MP 1303 estava em votação, muita gente antecipando a aplicação em LCA para garantir a isenção, e quem não acompanhou perdeu taxa. Não é saber montar uma planilha, é saber quando rebalancear. E para quem tem patrimônio trabalhando, cada mês parado, né, numa alocação errada, tem um custo real. A segunda é o risco de concentração, que você aí não está vendo. Eu recebo muita carteira para estar olhando, para estar analisando, e o padrão se repete: 3 bancos, cada um com 240 mil reais, mais uma LCA aqui, uma poupança ali. O investidor olha e pensa: pô, estou diversificado. Mas os 3 bancos pertencem ao mesmo conglomerado. E a LCA ela é de um dos 4 emissores aí que está dentro do mesmo teto global do FGC do primeiro banco. É um mapa que parece diversificação, e na verdade é uma concentração. Isso aí aparece quando alguém olha de fora, né, uma relação com cada instituição. Não é sobre uma incapacidade, é sobre o risco assimétrico, né, que você pode estar certo 99% das vezes, mas na hora que errar, quando o banco quebrar, e 2025 provou que quebra, o custo da lição pode ser maior que o custo de ter alguém analisando antes. Agora eu quero fazer uma conta com você, porque ela ilumina uma coisa aí que a maioria não enxerga. Imagina uma reserva de 500 mil reais, estruturada nos 3 filtros aí do tripé: Tesouro, Selic, CDB em emissor top tier, LCA isenta. Rendimento líquido aí gira em torno de 12%, 13% ao ano, né, no cenário atual. Em um ano a sua reserva aí vai estar entregando perto de 60, 65 mil reais líquidos. Agora imagina a mesma reserva toda num CDB de banco médio, 115% do CDI, com aquela sensação: tô otimizando. Rendimento bruto maior? Sim, né? Mas desconta o imposto de renda regressivo, desconta o risco de concentração, desconta a correlação com o caso Master aí que acabou de acontecer, né? A diferença de rendimento entre as 2 estruturas no final do ano é talvez 10, 15 mil reais. 10 a 15 mil reais de prêmio potencial por ano.
para assumir um risco aí de ver 500 mil reais aí virarem 250 mil reais no cenário em 2025 que aconteceu, né, com gente aí real. Isso é uma assimetria ruim. É um jogo inteiro do investidor qualificado, é detectar a assimetria ruim, sair delas aí antes que vire estatística. Aqui vai a pergunta então que eu quero, comentário, eu quero um debate de verdade. Se o caso Master acontecer de novo aí em 2026, os reguladores sinalizam que pode acontecer, quem ainda está confortável com mais de 250 mil reais num único emissor? Comenta então aqui embaixo o que você faria diferente se tivesse que refazer sua reserva hoje do zero. Eu leio os comentários, os mais interessantes a gente responde. Tem uma coisa, né, que o caso aí do Banco Master me ensinou, que eu não li em livro nenhum. Reserva de emergência não é sobre dinheiro, é sobre soberania. É sobre saber que no pior dia da sua vida, quando a saúde aí de alguém que você ama trava, quando o negócio pifa, quando acontece aquilo que ninguém planeja, você não precisa estar pedindo nada para ninguém, né? Não precisa explicar aí pro gerente, não precisa torcer para a massa falida ser generosa, você saca e resolve. Quem caiu na liquidação aí de novembro não perdeu só dinheiro, perdeu autonomia, né? Perdeu capacidade de decisão, perdeu tempo, porque o crédito quirografário aí demora anos. E o tempo que você passa esperando o dinheiro que deveria estar disponível é o tempo que você não está vivendo a vida, né, que construiu para viver. Por isso, a pergunta desse vídeo aí não é onde render mais, é uma mais dura, né? Quanto a sua autonomia vale aí para você? Porque uma reserva bem feita não é um produto de investimento, é a condição silenciosa de tudo que você construiu aí em cima dela. Se esse raciocínio aí te pegou, eu tenho duas coisas aí para te oferecer. Primeiro é a minha newsletter, né, gratuita, semanal, cancela quando quiser, não é um conteúdo motivacional, são insights, bastidores, casos anônimos aí de carteiras reais, alertas de movimento que acontece antes de virar manchete, o link tá na descrição. A segunda, eu vou ser direto com você, tem gente que termina um vídeo aí desse pensando em estar conversando comigo sobre a própria carteira, tem um link para isso na descrição também, mas antes de clicar, por favor, deixa eu ser honesto, se a sua reserva hoje é menor que 500 mil reais, provavelmente eu não sou a pessoa certa para você ainda, eu prefiro falar isso em vez de estar tomando seu tempo aí num processo que não vai se encaixar. Agora, se você já passou dessa faixa, né, desconfia que a sua reserva aí está totalmente mal estruturada, depois de tudo que você ouviu hoje e quer uma conversa, né, que não seja um pitch de produto, o link para fazer isso está lá. Sem pressão, sem ligação recorrente, você decide. Por hoje é isso aí. Se esse vídeo aí foi útil, por favor, deixa a inscrição, cuida da sua reserva aí antes que esteja te obrigando a rever toda essa questão. Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!